Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da equipe F da ESPN Brasil. Galera, o clima tá simplesmente insano para a Libertadores. O Flamengo foi recebido com uma explosão de paixão no Aeroflá, tanto no Rio quanto em Lima. Uma demonstração incontestável de que a maior torcida da América do Sul está totalmente fechada com o Mengão. E agora começa o capítulo mais pesado dessa jornada. Flamengo versus Palmeiras. Um duelo gigantesco que vale muito mais do que 3 pontos. Vale também moral, vale respeito, vale o caminho direto rumo à glória eterna. Na Libertadores, o Brasil já tá daquele jeito. Lá em Lima tá uma festa. No Brasileirão já tá praticamente encaminhado, pois o Mengão já é praticamente o campeão do Brasileirão. E o Mengão chega forte demais nessa disputa. Hoje vamos analisar tudo com os comentaristas da ESPN Brasil. Por isso, vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Fica comigo até o final e lembrando, galera, de deixar os créditos aí para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Equipe F chegando com absolutamente tudo sobre a final da Copa Libertadores da América. Da ESPN já está em Lima, no meio das torcidas de Palmeiras e Flamengo. Qual será o primeiro tetracampeão da Liberta do Brasil? Aqui conversando com a gente, falando do trânsito aqui em Lima e tudo. E o homem é o dono da casa. O homem hoje é o treinador do Sporting Cristal, você falou muito bem, mas também título brasileiro com Botafogo, título peruano com Alianza também. Enfim, tem uma história incrível aqui no futebol peruano, no futebol brasileiro, sul-americano. Conhece muito de Libertadores da América. E agora você vai ouvir a voz dele. Prepara o coração aí, Plihal, porque agora você vai ouvir a voz dele. Ele vai falar diretamente com você. O boa tarde é pra você. Vamos lá. Tudo bem, Autori? Tudo bem, prazerzão, agradeço aí o convite, é um prazer enorme estar com vocês, um abraço Plihal, grande Zé, um grande abraço, você, o William, o Pascoal, é uma satisfação enorme poder bater um papo aí com todos. Fala assim, um abraço pra você, André Plihal, só pra ver como é que ele vai se sentir. Plihal, um abraço, tricolor. Gigante autor. Como é que ficou o homem aí? Como é que ficou o homem aí, Zé Elias? Todo arrepiado. Todo arrepiado. Pelinho de pato, assim, ó. Emocionado. É melhor. Plihal, um grande abraço para vocês, Elias. É um prazer enorme receber aqui um amigo de tanto tempo, né? Mais do que treinador e jornalista e treinador, repórter, comentarista e treinador, um cara que é amigo, um cara que sabe nos recepcionar bem e a gente agradece a presença dele aqui. O Paulo não estava dando entrevistas nesses últimos tempos. Ele estava um pouco afastado de dar essa entrevista. É bom de vez em quando. Né? De vez em quando é bom. Ele me disse isso quando eu mantive contato com ele. Ele falou, Pascoal, estou um pouco afastado e tal. Mas é para vocês, é para a ESPN. Eu tenho muita alegria, eu tenho o prazer de conversar com vocês e a gente agradece muito de você ter aceito o nosso convite, viu, Paulo? Não, pô, o prazer é todo meu, eu que agradeço a oportunidade, uma vez mais poder trocar ideias aí sobre aquilo que a gente gosta tanto, que é o futebol. E a cidade mudou mesmo todo o panorama, né? Com a chegada de tantos torcedores do Flamengo, tantos torcedores do Palmeiras, eu acho que mais do Flamengo, né? Porque a cidade onde você anda, aí você vê, acho que tem uma proporção hoje, Paulo, entre 80 a 20. Ou tem mais torcedores do Flamengo, mas muito mais 70, torcedores. 30, 80, 20, mais ou menos por aí. Caminha por aí, caminha por aí. É uma cidade que é receptiva, um povo educado, um povo que recebe bem. E como é que você está percebendo toda essa movimentação aqui, já pensando em Libertadores? O povo peruano é um povo alegre, muito animado, adora bailar. A culinária é excelente, inclusive em um restaurante que eu estive, que eu costumo estar por lá, e para sexta-feira pensei em passar, eu falei, mira, a ver,
para 120 brasileiros já está fechado, não tem mais para nada. Então, mas é um clima excelente, né? E eu espero que seja, acima de tudo, um grande jogo e que se tenha paz nas arquibancadas, né? Que possam se respeitar, a rivalidade saudável é fundamental sempre, mas que não passe disso, né? Até porque estamos em outro país, e isso deve ser levado em conta. Então, eu acredito muito que os torcedores do Flamengo e do Palmeiras passarão uma imagem do futebol brasileiro, porque costumo dizer sempre que os verdadeiros protagonistas desse fenômeno do futebol são jogadores e torcedores, né? Essa reciprocidade que existe em qualquer jogo, para o bem ou para o mal, é que faz com que o futebol seja a paixão que é no mundo todo. O Autori, a gente tem falado, desde quando se concretizou essa decisão entre Palmeiras e Flamengo, que essa possivelmente é a maior final brasileira de todos os tempos. Você viveu uma final brasileira, né, contra o Atlético Paranaense, São Paulo Atlético Paranaense. Aí no ano seguinte tivemos São Paulo Internacional, já tivemos Botafogo e Atlético, já tivemos o próprio Palmeiras e Flamengo, recente até, mas num outro momento das duas equipes ainda em crescimento, hoje já mais consolidadas, estabilizadas. Você concorda com isso, que a gente vai ter aqui em Lima, no próximo sábado, a maior final brasileira de todos os tempos, por tudo que envolve essas duas equipes? Eu acho que ambos os clubes cresceram em termos de gestão de maneira evidente, né, nos últimos anos. E com isso tem a possibilidade de construir equipes como ambos têm, nesse momento tem, com jogadores de altíssimo nível, com nível competitivo alto, muito alto. Isso ficou evidente aí também, né, nesse Mundial. Acho que as equipes brasileiras tiveram um rendimento que foi até extremamente surpreendente, apreciado pelo mundo do futebol, né? Entender que somos capazes de ter um nível competitivo dentro do nosso contexto tão alto quanto aqueles que costumamos ver de fora, especialmente na Premier League. Então, acho que o momento de ambos os clubes é muito, muito bom e, de repente, isso potencializa essa final, né, de uma maneira muito clara. Esperamos que seja um grande jogo, duas equipes que têm estilos um pouco distintos de jogar. Eu não sei o que é melhor no futebol, eu sei e vejo ao longo dos anos aí profissionais, equipes vitoriosas que interpretam o futebol de distintas maneiras. Não tem errado, só tem formas diferentes. Exatamente. Então, não sei o que é melhor nisso, quando se fala em o que é melhor em termos de ideia de jogo, de sistema. Eu sei que todos são vitoriosos, né? Já atingiram momentos importantes aí com vitória, e por isso há que se respeitar essa diversidade. A gente fala tanto em diversidade, o respeito à diversidade na nossa vida, nos dias de hoje, que é importante também que isso seja plasmado aí no futebol, ou seja, o importante é o nível competitivo, que consigam interpretar bem a ideia de jogo dos dois treinadores. Não tem certo nem errado, que a gente falou, tem formas diferentes, mas qual te agrada mais, do Flamengo ou do Palmeiras? É o seguinte, o Abel foi jogador comigo no Vitória de Guimarães, né? O Felipe é um grande amigo também. Acho até que no início do Abel aqui, e depois ele se adaptou mais ao futebol brasileiro e encontrou uma fórmula diferente de jogar. Eu sou mais adepto a um jogo zonal, ou seja, uma marcação zonal, com pressão na bola, óbvio, mas com uma ideia de zona mais clara do que essas perseguições individuais. Eu me identifico mais com isso. Você falou do Abel. O Abel tem muito de colocar esse time um pouco mais enérgico dentro de campo, digamos assim, né? Um time que marca perto e não dá muito espaço para o adversário. Como ele fala, eu quero meus 25 minutos. O que são os 25 minutos do Abel? A pressão na bola, a pressão na saída de bola. Sim. E o Flamengo se mostra um pouco incomodado quando isso acontece. Do outro lado... Só aconteceu no Campeonato Brasileiro, no 3-2. Exatamente. Do outro lado, o Flamengo tem o estilo de jogo diferente. Porque para o Flamengo não basta só ganhar. Tem que ganhar e jogar bem.
tem que dar espetáculo. O torcedor do Flamengo cobra isso, né? E o Flamengo tem essa vertente de poder dar espetáculo com jogadores como a Arrascaeta, espetacular, com o Jorginho. Tem tantos jogadores que podem fazer a diferença no time do Flamengo que a gente enxerga um outro tipo de jogo. Por uma decisão, conhecendo os dois, o Abel, que você conhece o estilo europeu, e o Felipe, que também é formado no futebol europeu, de uma maneira geral, sai muito cedo do Figueirense para a Holanda e depois vai para o futebol espanhol. Eles trazem isso da memória do futebol europeu para uma decisão de Libertadores, Paulo? Eu acho que ambos vivem o futebol de uma maneira muito, muito apaixonada, né? São detalhistas ao extremo, por isso que os fazem ser vitoriosos da maneira como estão ser. O que o Abel ganhou aí é algo que tem que se tirar. 10 títulos em 5 anos. Isso aí, por vezes eu acho que eles se esquecem disso, né? E o Felipe está indo nessa senda aí, novo. Então... O Felipe não perdeu nenhuma final que participou até agora. Pois é. O Felipe tem um Carioca, uma Copa do Brasil, uma Supercopa, praticamente já tem um brasileiro aí encaminhado e pode pintar Libertadores. Isso em pouquinho mais de um ano de trabalho no Flamengo. Então, acho que o atrativo do jogo vai ser exatamente isso, né? Detalhistas como são, estrategas como são, podem potencializar ao máximo esse jogo. Acho que é uma linda oportunidade do futebol brasileiro, uma vez mais, para o mundo. Dar uma ideia daquilo que é a sua realidade competitiva. E nesse aspecto nós crescemos demais. Há que entender isso. Mas sempre com a ideia da qualidade de jogo, né? No primeiro ano, se eu não estiver enganado, não estava no Brasil, mas o Abel propunha um jogo um pouco distinto, né? Era mais reativo. Sim. Estava começando, estava entendendo ali aquele Palmeiras ainda, foi isso. Depois ele fez mais, entendeu ali como poderia aportar qualidade e competitividade à equipe. Passou uma equipe que entra com mais ajustes ali. Eu prefiro não falar em marcação individual, prefiro falar em ajustes aí de marcação, dependendo da onde está a bola, na zona da bola, e obteve resultados extraordinários. Então, creio que vai ser uma grande oportunidade para se passar aquilo que o futebol brasileiro pode ser em termos de produto para o mundo, né? Que eu acho que é algo que nós precisamos ter mais atenção e cuidado. Nós, que digo, responsáveis pelo futebol brasileiro. Vou voltar para o estúdio com o Plihal. Se tiver pergunta, manda para cá. Se der sequência aí, daqui a pouco eles voltam também. Fiquem à vontade aí, meu povo. Boa, William. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês aí. Fazemos questão, sim, de fazer pergunta para o Paulo Autuori. Agora, seguindo o nosso giro por Lima, vamos para a concentração do Palmeiras, hotel do Palmeiras. Uma dupla também afinadíssima, Lili Nascimento e Jean Oddi. Já entrevistaram gente parruda por lá hoje. Reproduziremos parte dessas entrevistas durante o Equipe F também. Mas agora a gente quer saber da programação do Palmeiras, como é que vai ser a Quinta-feira Verde de agora em diante, Lili. Muito boa tarde. Boa tarde, Lili. Boa tarde, Jean. Fala, Plihal, beijo pra você, boa tarde pra você, pro Zé, ao fã de esportes. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Lili, saudades. Saudades. Estamos aqui em frente ao hotel. O ônibus com a delegação do Palmeiras saiu agorinha daqui, sentido ao estádio do Alianza Lima, para o primeiro treino aqui em Lima, né? Serão 2 treinos de preparação para essa final. Então estávamos aqui enquanto os jogadores passavam bem aqui, ó, bem aqui atrás da gente, entraram no ônibus e seguiram para esse primeiro treino. Antes disso, assistiram um vídeo tático aqui no hotel, né? Sob o comando do Abel. Em seguida, deixaram rumo ao estádio do Alianza Lima. O primeiro treino serão 2 por aqui. Pelas entrevistas que nós fizemos, né, Jean? Um treino em que os próprios jogadores saberão mais ou menos a equipe que vai entrar em campo. Pois é, Lili. Bom, Peruana, para entrevistar com exclusividade o nosso convidado de hoje, Paulo Autuori. Quem está lá agora, não para entrevistar o Autuori, mas para acompanhar a atividade do Flamengo, o treino do Flamengo, é o nosso Mendel Bidlovski. Muito boa tarde, Capitão América! Boa tarde, Plihal. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Plihal. Estou aqui em frente à Videna de San Luis, que é o campo, o centro de treinamentos
da seleção peruana. Fica numa região mais simples aqui de Lima. O time do Flamengo, neste momento, realiza o primeiro treino aqui em solo peruano neste estádio. É um estádio que tem um muro que é conhecido pela gente como Muro Jorge Jesus, porque é o seguinte, atrás deste muro aqui, quem mora em umas casas que ficam mais altas conseguem observar o treino. Então, subiram um outro muro ali atrás para o pessoal não conseguir observar o treino. O Jorge Jesus pediu isso em 2019, quando o Flamengo treinou aqui também para a final da Libertadores. O muro ficou. Só que está acontecendo agora os Jogos Bolivarianos, aqui também nesse complexo. Então, alguns torcedores do Flamengo estão aproveitando este torneio para ver se conseguem, em algum ponto ali também, observar o treino do Flamengo. A gente está aqui do lado de fora, o treino é fechado para a imprensa, completamente fechado para a imprensa, sem imagens da imprensa, esse treinamento do Flamengo. Também não teremos entrevistas do Flamengo hoje para os jornalistas. Bom, informação importante, Léo Ortiz sofreu um estiramento no tornozelo no dia 19 de outubro, no jogo contra o Palmeiras. 10 dias depois, ele passou por uma infiltração, jogou na segunda partida da semifinal contra o Racing, jogou os 90 minutos, esteve em campo, depois do jogo caiu nas lágrimas, né, com a classificação do Flamengo. Ele que fez um esforço muito grande, treinamento em 2 períodos, montou uma estrutura em casa para estar à disposição para essa partida. E desde essa partida, dessa segunda partida da semifinal da Libertadores contra o Racing, o Léo Ortiz tem feito um tratamento neste tornozelo. Ele voltou aos treinos na segunda-feira, tem feito todo esse tratamento especial também para estar à disposição nessa partida contra o Palmeiras. A informação que a gente tem, nossa apuração, é que ele está liberado pelo departamento médico para a partida contra o Palmeiras. A gente não sabe se ele começa jogando ou se ele começa no banco de reservas, pelo fato de não ter jogado desde essa partida contra o Racing, esse longo tempo que ele não esteve em campo, também o curto tempo de treinamento para essa partida contra o Palmeiras, mas está liberado. A gente observou também na saída do time do Flamengo para o treino, na caminhada, né, entre o hotel e o ônibus, ele caminhando normalmente. O Pedro, com uma proteção no braço, ele teve, né, essa fratura no braço, também teve um problema na coxa, está vetado para a partida. O Plata está suspenso. Os dois estão aqui no Peru acompanhando a delegação, mas o Bruno Henrique desponta, claro, como o principal jogador para ocupar essa vaga no comando de ataque do Flamengo, também pelo que ele fez no jogo contra o Atlético Mineiro, o gol de empate no finalzinho, essa boa fase do Bruno Henrique. Aí fica a dúvida também dos outros jogadores que jogam lá na frente, porque o meio-campo Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, e fica a dúvida dos outros 2 jogadores que jogam pelos lados. Temos o Everton Cebolinha, que está jogando bem, pode jogar entre os titulares, assim como o Carrascal, mas também tem o Luiz Araújo, o Samuel Lino, jogadores que podem também fazer essa função. Felipe Luiz está montando o time dele nesse mistério, nesse treinamento aqui, já pensando, claro, nessa partida contra o Palmeiras. Essa informação a gente não tem ainda quem que vai jogar, como será o time do Flamengo lá no ataque, e tem essa dúvida em relação ao Léo Ortiz, se joga o Danilo, começa o jogo contra o Palmeiras, ou se o Léo Ortiz também começa essa partida. Muitos torcedores do Flamengo, a gente acompanha aqui pela cidade de Lima, muitos torcedores estiveram ontem no hotel do Flamengo, recepcionando o time do Flamengo na chegada aqui na capital peruana, fizeram uma festa muito grande, realmente centenas de torcedores, uma festa muito bonita na recepção e também hoje, também na saída do time até o estádio também, para esse treinamento, muitos torcedores também no hotel, alguns torcedores, como disse, circulando aqui a área do centro de treinamento. É o Flamengo nessa preparação para a decisão da Conmebol Libertadores, Plihal. Ótimo, completíssimo boletim informativo do nosso Mendel Bidlovski, malandro velho. Pascoalzinho é dos poucos jornalistas nessa decisão que tá bem com os 2 lados. Ele fica com aquele papinho incomparável. Aí ele chega no lado verde, é respeitado. Respeitado profissionalmente e também porque ele é um sujeito extremamente simpático. E no lado rubro-negro, ele é mais do que respeitado, adorado. Tietado foi hoje aí, não é, Pascoalzinho? Temos imagens, provas disso.
Plihal. Tá, então, o Pascoalzinho tá enorme aqui, tá? Peito estufado aqui. Ele tá tirando mais foto do que o Arrascaeta, do que o jogador do Flamengo, do Palmeiras. Ainda bem que vocês me conhecem e o Paulo me conhece há muito tempo. Sabe que para mim é uma grande alegria, né? Você separado na rua e separado quando você pode atender o torcedor. E eu faço questão de tirar foto com todo mundo, porque eu acho que é um respeito que eu devo ao torcedor, porque eles nos recebem todo dia em casa. Então, o dia que eu posso estar ao lado deles e tirar uma foto, eu faço com muita alegria. Hoje eu sei que eu dei trabalho para o pessoal, que o pessoal teve que me buscar algumas vezes para fazer a entrada, porque eu realmente fui atender as pessoas e eu fico muito feliz com isso, né? Eu sei que já fiz algumas finais de Libertadores, mas eu quero só pontuar o seguinte: para mim essa não é a maior final da Libertadores entre brasileiros. Para mim essa é a maior final da Libertadores. Então, esse era outro ponto que eu queria chegar, porque eu vou devagarzinho. Primeiro eu falei a final brasileira. A maior final da Libertadores. A gente teve um River e Boca. Teve o River e Boca, naquelas circunstâncias. Uma briga total, pedra no ônibus do Boca, o jogo vai parar na Espanha. Isso significa que nós sul-americanos, não temos capacidade de fazer a gestão de um jogo. Acho que ali tem uma mácula naquela final. Eu acho assim, por ter sido. Se você for no River e você esteve lá recentemente, você vê que eles têm uma faixa. A maior conquista de todas é a Libertadores diante do Boca. Eles intitulam assim, porque foi na Espanha, ganhou o River, o Boca era o favorito, né? E favorito às vezes na Libertadores não funciona muito bem. O Paulo está aqui, ganhou 2. Sabe como é que isso funciona? Então, eu quero até perguntar para ele a respeito dessa situação, né? De Libertadores da América, decisão, importância. Boca e River tem um histórico maravilhoso. O Boca é a maior torcida sul-americana. Ninguém tem tantos torcedores da América do Sul quanto o Boca. O Flamengo tem pela quantidade de torcedores brasileiros, mas espalhados pela América do Sul, o Boca tem torcedores em todos os países da América do Sul. Como é que você enquadra essa final, Paulo? A de depois da manhã? Já falamos aqui, acho que é assim, até pelo momento, a grandiosidade que os dois clubes hoje sempre foram, mas eu digo em termos de gestão, né, na capacidade financeira e econômica de poder fazer investimentos aí a nível de Europa, né? Então, são os dois maiores da América do Sul hoje, nesse poder econômico, na montagem de elenco? Sem dúvida, não tenho a menor dúvida em relação a isso. E com corpos de avanço aí. Você vê que o próprio futebol argentino está passando um momento difícil, né? Não tem como não estar ligado aí a parte da economia. Hoje o futebol argentino, de repente o River, né, o Boca, nem tanto, tem condições de fazer um investimento forte em relação... O River tem um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais. E essa confusão agora na AFA, com o presidente, com problema de justiça, denúncias, isso tudo acaba também atrapalhando. Sem dúvida, isso tudo mancha um pouco e cria um estado aí anímico, que é o momento, né? Que não é o mais favorável. Então, por tudo isso, aquilo que nós já falamos aqui, acho que é uma final de altíssimo nível, né, com uma projeção em termos que transcende a América do Sul, altíssima. Né? Ô Paulo, pegando a tua experiência aí em 2 decisões de Libertadores que você ganhou, com São Paulo e com o Cruzeiro, a gente está acompanhando os treinadores falando do pouco tempo para poder treinar, para poder recuperar jogador. Jogaram na terça, jogaram no final de semana, já tem a decisão agora. Enfim, calendário que a gente já sabe de muito tempo, é um problema muito sério. O que dá para fazer num curto espaço de tempo? Primeiro o seguinte, eles jogaram na terça, o Felipe Luiz falou assim, agora eu vou pensar na final. É assim mesmo? Ou quando você se classifica para a final, você já começa a projetar, você já começa a planejar? E segundo, o que fazer nesse curto espaço de tempo? Tem como fazer alguma grande mudança, montar alguma grande surpresa? Ou o que foi feito até ali é mais uma questão mental mesmo que você tem que trabalhar pensando na decisão? É por aí. Eu acho que não há... Em relação a pouco tempo, acho que todos os treinadores, né, no mundo hoje não tem tempo para trabalhar. A quantidade de jogos é enorme, tanto é que a FIFA já começa a pensar em relação a salvaguardar um pouco a integridade dos jogadores. Isso é um tema que no futuro aí próximo vai ser bastante debatido. Então não há tempo realmente. E o que você falou para mim é claro, você
Não tem como você, classificado para a final, não pensar na final. Não tem como. Você pode minimizar aí, em função de estar, como estão ambos aí, lutando pelo título brasileiro, entendeu? Mas é final de Libertadores. Então não tem como. E fazer algo a mais também não, porque nenhum treinador vai tentar nesse. Por que vocês chegaram ali? Quais foram as razões que levaram você a chegar ali? Foi solidificando um trabalho. Então, cara, o grande problema disso, que por vezes aí passava, é que chegou um momento, eu vou tentar fazer coisas diferentes. E aí é muito complicado, né? Porque os jogadores não estão abertos aí para qualquer tipo de informação nova, até porque hoje em dia é difícil. Então, por exemplo, você não dar a escalação, tanto o Felipe quanto o Abel já tem claro os cenários ali. Bem, se não entrar com esse, vai entrar com esse, tem uma característica diferente, mas em termos coletivos não altera tanto, entende? Porque coletivamente não dá para nenhum nem outro alterar aquilo que... Não tem muito o que esconder, né? Não tem, cara. E aquilo, ele tem que valorizar o que foi feito. Eu sempre pensei assim, falo aos jogadores, se a gente chega num momento desse, cara, entendeu? É porque tudo que foi feito teve um resultado positivo, foi bem feito. Então, o que eu vou agregar agora mais aí? E depois o nível de ansiedade é altíssimo. Então, os jogadores não estão abertos a esse tipo de informação, de uma experiência nova, além do tempo exíguo que tem, né? Então, aí é mais a parte mental mesmo, né? Cada um se preparar nesse sentido, óbvio, alguma coisa, alguns ajustes, e são pequenos ajustes que você pode fazer em relação, talvez, aos jogos entre ambos que precederam ali e tal, mas não há como mudar muito. E ninguém ali está muito propenso a isso, né? Porque o foco é total, em termos mentais, de ter atenção e ser o mais competitivo possível. Quando se fala competitivo, é a qualidade de jogo, eficácia ofensiva e defensiva, que é fundamental nesses jogos. É sofrer pouco e tentar fazer gols aí. E esse equilíbrio é fundamental. Nós não podemos nos esquecer do que passou com Barcelona e Inter de Milão. Barcelona, com 6 gols, com jogos desse nível ali. Como você pode fazer 6 gols e não atingir o objetivo do adversário? Exatamente. Então, é importante entender que o equilíbrio, que não sofrer gols também é importante. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Muito mais esses treinamentos de agora são para tirar a atenção do jogador do que propriamente para botar na cabeça deles alguma coisa nova, né? Porque o jogador fica mais ou menos como aqueles gladiadores antigos, eles ficam trancados e parecem leões enjaulados, eles querem a hora do jogo, né, Paulo? Quer abrir a jaula, né? Vamos embora. É a hora do jogo, né? Aí tem situações de reflexão que a gente pode fazer, porque tem treinadores que, por exemplo, não falam realmente para os jogadores, até na preleção final, que quem vai jogar. Muitos são adeptos disso. Eu não sou. Eu acho que o jogador tem que saber, a equipe, os jogadores, o grupo tem que saber qual equipe que vai começar, se preparar, aqueles que podem entrar também fazendo uma leitura. Mas você, quando em partidas como essa decisivas, quando você vai gerar mais ansiedade ainda, o jogador não sabe o que... O jogador tem que ir, começar ali, fazer o filme todo, o que pode passar, o que eu posso fazer, o que eu não entendo. Acho que é fundamental isso. Eu, particularmente, acredito nisso. Por falar em jogadores, tem um personagem nessa decisão que é o Andréas Pereira. O Andréas Pereira, na última decisão entre Flamengo e Palmeiras, ele estava fazendo um bom jogo, aí aquelas coisas do futebol, da partida, escorregou, falhou. Aos 4 minutos da prorrogação. Exatamente. E aí entra o negócio do psicológico, né? E do cansaço físico, né? Ele escorrega, ele falha, gol do Daverson, acabou ali, Libertadores para o Flamengo. E aí quis o destino que agora na decisão ele está do lado do Palmeiras. E está se falando do Andréas Pereira direto, tanto de um lado quanto do outro. Torcedor do Flamengo secando e o torcedor do Palmeiras falou, não, vai ser o gol do Andréas, ele vai virar mais ídolo do que nunca agora, etc. e tudo. Como é que o treinador vai lidar com um jogador assim? Porque o Andréas Pereira é um cara que tem experiência, já jogou no futebol europeu, é um cara que... Ele não tem muitas... Seleção brasileira. Ele não tem muitas decisões na carreira. Né? Não tem aquela decisão da Libertadores. Mas ele chega num momento em que o foco está nele de alguma forma de um lado e do outro. Como é que são os dias
para lidar com esse cara? Você acha que o cara, ele tem já histórico para ter carcaça para segurar essa onda? Ou o treinador precisa chegar, precisa conversar, precisa sentir como é que tá o cara? Não estou dizendo para saber se vai ficar na reserva ou não, mas como é que ele tá, se está preparado ou não para o jogo? Tem que conversar, tem que ter um trabalho mental ali com o jogador? Cara, eu acho que esse lance tem a ver com o tipo de personalidade que tem. Sim. Né? Por vezes a gente fala, esse jogador é assim, não é. É o tipo de personalidade dele. Se ele não estivesse jogando futebol, praticando outro esporte ou em outro setor profissional, ia repetir os comportamentos. Pô. Essa é uma situação que para mim é muito clara. Depende, me parece, eu não conheço o André Pereira, mas me parece que é um cara com cabeça muito boa. Parece que sim. Ou não pro jogo, tem que conversar, tem que ter um trabalho mental. É isso aí, nação rubro-negra. O clima já tomou conta. A nação mostrou sua força no Eurofla, no Rio e também em Lima. E o Mengão vai para cima com energia de milhões. Agora, você que decide. O Flamengo passa pelo Palmeiras e segue firme, trazendo essa taça da Libertadores? Comenta aí a sua opinião. E comenta também, o Andrés vai pipocar na última hora ou não vai? Para dar aquela ajudinha para o Palmeiras? Não, para o Flamengo. Deixa aí no comentário. Deixa aquele like nervoso e, claro, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Compartilha o vídeo com seus amigos rubro-negros e lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.